Terra do peixe, né? Glória a Deus. Senhor meu Deus, está aqui seu filho amado, mais uma vez, papai. Use ele da tua maneira, pai. Eu te peço a saúde dele em primeiro lugar. Deus, dê condição para ele continuar se dirigindo, fazendo esse culto nos 4 cantos da cidade, pai. Assim abre aquela porta, Senhor, daquele trabalho que deu para ele, pai. Trazendo grande movimento para ele todo o dia. É dali que ele ganha o ganha-pão dele, pai. Assim guarde a esposa e o filho, papai. Proteja todos nós, pai. Use ele da tua maneira, papai. Que essa palavra não foi ele que escolheu, mas sim foi teu Espírito Santo para tocar nos nossos corações, que vamos ouvir hoje esse som falar as coisas que nós precisamos para a nossa vida material e espiritual, pai. Assim use ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Nós estamos aqui apenas de passagem. Às vezes é preciso uma montanha para que nós nos mantemos ao lado de Cristo. Eu não sei qual a montanha que você está tendo. Às vezes uma dificuldade. Queridos, agora nós vamos para a palavra, já é 7h44. Aleluia, glória a Deus, deixa Deus usar. Isso. Vamos para a palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Verdade. Amém. Queridos, a Bíblia diz que não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. O que causou morte? Vamos ver aqui o que causou morte. Isso. Ok. Isso. Aqui no livro de 1 São João. 1 São João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Já foi orado aqui pela mensagem. Então, 1 João, capítulo 3, o versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O homem não foi criado para morrer. E desse modo ele tinha uma regra de fé: guardar os mandamentos do Senhor, não transgredir nenhum dos mandamentos, porque quando ele transgredisse, viria a morte. Assim diz a palavra: o pecado é a transgressão da lei, o salário do pecado é a morte. Então, queridos, se naquela época o pecado era a transgressão da lei, tem gente dizendo que hoje não existe pecado. Se não existe pecado, não existe lei. Se não existe lei, que regra nós vamos ter? Toda sociedade tem que ter uma regra. Aqui nós temos regra. Quando o sinal estiver vermelho ali, tente passar a todo vapor, vá lá. E aí você vai ver o resultado da negligência, de negligenciar a lei de trânsito. Se você não for para o hospital, se você tiver sorte de passar, tudo bem, que sem alguém te acertar. Mas se o guardiã te ver, ele já leva o teu transporte também e te aplica uma multa. E se você for atrevido mesmo, você não vou ficar passando aí. Se você não chegar cedo no hospital, você chega cedo no cemitério. Porque você está transgredindo uma lei. Então, quando Deus criou o homem, também Ele deu leis para o homem.
não só o homem, como lá no céu também tem lei. O salário do pecado é a morte. Os anjos lá no céu, eles transgrediram, é por isso que Lúcifer e uma terça parte dos anjos irão morrer, irão ser destruídos, diz a palavra do Senhor. E o pecado é a transgressão da lei. O salário do pecado é a morte. Bom dia, meu irmão. Meu salário. Tudo bem. O salário do pecado é a morte. Aqui no livro de Tiago, o capítulo 2, o verso 8. Tiago, capítulo 2, o verso 8. Diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. A Bíblia apresenta que a lei de Deus é uma lei régia. Se é uma lei régia, é porque ela rege. A lei de Deus, ela rege os céus. Só para você ter uma ideia. Tem gente pisando aqui na lei de Deus e não sabe que a lei de Deus rege os céus. Aqui no primeiro mandamento da lei de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o versículo 1, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. E lá no céu, Satanás transgrediu esse mandamento querendo ser Deus. Ele disse: eu vou subir acima das mais altas nuvens, vou estabelecer o meu trono, e você é semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser um Deus. Vou ter os mesmos atributos da lei. Os mesmos atributos. Onipotente, onipresente, onisciente. Os mesmos atributos de Deus ele quis para ele. E ele caiu assim no 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. E o que ele cobiçou logo o trono de Deus. Então lá no céu tem ordem. E os anjos também tropeçaram. Uma terça parte dos anjos tropeçaram no 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Não adorar nada que não seja Deus. E lá em cima nos céus, os anjos passaram a adorar a outro anjo, e agora eles recebem a sentença deles. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9 diz: e houve peleja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Observem que eles estavam gozando doce paz lá no céu. Só que surgiu no coração de Lúcifer o desejo de ser igual a Deus, de ter os atributos de Deus. Ele desejou os atributos de Deus, ser onipotente, onipresente, onisciente. Então eles foram expulsos do céu. E a Bíblia diz que não mais se achou lugar deles lá no céu. O verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse diz: por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo resta para ele, que ele vai ser destruído. Como está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, verso 9. A Bíblia diz que Satanás vai reunir o povo para tomar a cidade santa. E ela diz: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Eles serão consumidos, deixarão de existir, vão virar cinzas. Adão e Eva também transgrediram o mandamento do Senhor, a lei de Deus, e é por isso que eles foram expulsos do jardim do Éden. Ainda bem que eles aceitaram a graça. Ainda bem. De onde veio essa questão das pessoas quererem ser adoradas? Primeiramente lá do céu, não é aqui na terra, tá? Lá no céu o anjo se rebelou querendo adoração para si. O anjo como criatura.
E esse anjo, após ser expulso do céu, quando ele chegou no jardim do Éden, ele falou para Adão e Eva: olha, Deus está mentindo para vocês. Porque quando Deus fez o homem, Deus colocou a alimentação para o homem e colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus: olha, não comam dele, para que vocês não morram. No dia que vocês comerem dele, certamente morrerão. E aqui a serpente, impulsionada pelo inimigo, por Lúcifer, que lá no céu tentou receber adoração, e até que ele conseguiu, porém ele recebeu a sentença dele, em partes, porque ele ainda vai ser destruído. Aqui no verso 2 do capítulo 3 de Gênesis diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Satanás, o que ele tinha de sonho lá no céu, de ser igual a Deus, semelhante a Deus, ser onipotente, onipresente, receber adoração, agora ele repassou para o casal recém-criado. Deus está mentindo para vocês. Deus não quer que vocês saibam que no dia que vocês comerem do fruto, vai abrir os olhos de vocês e vocês vão poder receber adoração. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser onipotente, onipresente, onisciente. Não é à toa que hoje se vê adoração a pessoas. E aí Deus deu a sentença para o homem: no suor do rosto tu vai comer o teu pão até que tu voltes à terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E hoje a gente vê procissões carregando gesso, carregando madeira, adorando, e as pessoas nem sabem de onde vieram isso. Tudo isso começou lá no céu com um anjo que quis ser adorado e repassou para o casal recém-criado, que hoje eles se encontram no pó. Aí as pessoas adoram a algo ou a alguém que não sabe quem é, não sabe de onde veio essa raiz dessa adoração a algo ou a alguém que não é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muita gente adora porque já aprendeu dessa forma. Não, e nós não estamos adorando, nós estamos venerando. O que é venerar? Pega o teu dicionário e vê aí o que é venerar, se não é adorar. Queridos, não caia na artimanha de Satanás. Isso gera morte. Adoração a algo ou a alguém que não é Deus gera morte. Deus tem cuidado de ti até agora. Deus está cuidando de ti. Ele está derramando as bênçãos sem medidas. E muitos estão agradecendo a gesso, a imagens de madeira, que não pode fazer nada, não vê, não tem sentimentos. Ah não, mas essa pessoa foi pessoa boa. Então se a pessoa foi pessoa boa, os métodos de Jesus que mudou a vida daquela pessoa que era má. Então adora somente a Deus. Pedro, hoje as pessoas fazem de Pedro um Deus. Tanto é que quando está chovendo as pessoas dizem: Pedro, para com a chuva. Ou às vezes: Pedro, manda chuva. Quem é o manda-chuva, se não é Deus? Pedro está no pó. Pedro, quando vivo, um homem dobrou os joelhos para adorar a Pedro. Aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, começando aqui no verso 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro, quando vivo, ele não quis adoração. Um outro homem dobrou os joelhos diante de Pedro para o adorá-lo. E Pedro disse: olha, te levanta, que eu também sou homem. E hoje Pedro está morto. Depois de morto, está esperando a ressurreição. E as pessoas estão adorando a Pedro, achando que Pedro é um Deus, e mandando: Pedro, manda chuva. Pedro, para com a chuva. Eu vou te dizer: para com isso. Porque Pedro, se ele tivesse vivo, ele ainda não ia querer adoração, porque quando ele estava vivo, ele não quis adoração.
Isso é artimanha do diabo, que te engana. E conhecereis a verdade vos libertará. O anjo do Senhor, o anjo verdadeiro. João, quando viu o anjo, dobrou os joelhos diante do anjo para adorar o anjo. Olha o que o anjo falou. Aqui no verso Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. O anjo do Senhor, quando João dobrou o joelho diante dele, ele falou, olha, não faças isso, eu não sou para ser adorado. Adorar somente a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa tem que ser a posição do anjo verdadeiro. E caminhar a adoração para quem merece, para quem é criador, mantenedor e dono de tudo. O restante é criatura. Pedro, Paulo, João, Maria, todos esses são criatura. Queridos, volta atrás desse negócio de adorar algo ou alguém. Você não sabe a raiz de onde veio essa questão de adoração à criatura. Surgiu lá no céu, no coração de um anjo. E quando o anjo veio para a terra, é como que ele olhasse para Deus e tenha dito, eu não fui adorado como eu queria, mas tu também não vai ser adorado como tu queres. E aí usou o casal para dizer que o casal ia ser adorado. Olha, vocês vão ser adorados, vocês podem ser adorados, vocês vão ser onipotente, onipresente, onisciente. Aí o casal entrou nessa onda. E hoje a gente vê essa questão de adoração a coisas que não é Deus. Não é feio, querido, você se deixar de lado o que não agrada a Deus. Ah, não, mas eu nasci assim, acreditando assim, me ensinaram assim, então eu vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Vai morrer e é a vida e é a morte eterna, querido. Aleluia, glória a Deus. E a morte eterna que a Bíblia apresenta. Transgrediu a lei do Senhor, vem a morte. Aleluia. Amém, que a graça de Deus, ela nos alcança. Mesmo a gente transgredindo aqui e acolá, a graça de Deus completa o restante. Ah, não, mas eu quero continuar. Aí vira iniquidade. Aí a iniquidade já vira blasfêmia contra o Espírito Santo. A decisão é sua. A minha decisão já tomei. Então a decisão agora é sua. Nós vamos então agora ao louvor. Aleluia. Lembre-se, eu não estou condenando a ninguém, eu estou trazendo uma mensagem de alerta. Se você disser, mas eu não quero. Mas eu não quero, meu amigo, a decisão é sua. O fogo não é seu, não é para você. Mas se você quiser o fogo, meu amigo. O fogo, de acordo com a Bíblia, está preparado para o diabo e os anjos. O diabo foi que começou a querer adoração para si, desviou a adoração que é unicamente para Deus. Aí se você disser, não, mas eu quero continuar adorando aqui essa imagem, meu amigo, continua. Mas as consequências você também colhe. E eu não estou condenando a ninguém, não estou julgando a ninguém não. Deus não me colocou como juiz, mas como profeta Deus me colocou. Quiseres saber qual o caminho que se deve seguir,
Lembre-se das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Quando quiseres saber qual o caminho que se deve seguir, lembre-se das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Amém. Amém. Queridos, busquem ao Senhor em espírito e verdade. Deixa o Senhor guiar o teu ser. A lei de Deus é uma regra de fé para os salvos. Não mata, não adultera, não furta, não rouba, não adora nada que não seja Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Não adultera. É uma regra para os salvos, a lei de Deus. Nós não somos salvos por guardar a lei, nós somos salvos para obedecer a lei do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Observe a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Entregamos cada um, Senhor Deus, que ouviu o som desse aparelho, e que possa essas pessoas tomarem um novo rumo na vida. Se matam, se roubam, se furtam, se adoram a alguém que não é o Senhor, que volte atrás, Senhor. Não é feio. O Senhor está chamando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sou eu quem alivio. Eu sou o teu Deus e não há outro, diz o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados se temos negligenciado a sua palavra, os seus mandamentos, a sua lei que é santa, justa, boa, perfeita e agradável. Dai-nos um dia maravilhoso em sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. E você do canal Benilson Kleber, um abração para você. Fiquem na paz do nosso Deus. Bom dia a todos. Mas não é de qualquer forma, é um bom dia na presença de Deus.